Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje escolhi um tema bem interessante aí para essa época, primeiro dia de aula. E aí, tem alguém passando por essa adaptação com seu filho? Está sendo boa noite, tudo bem? Quem estiver entrando, se puder falar como que está o som, a imagem, eu agradeço. Boa noite. E aí, vamos conversar sobre esse tema? Primeira ida à escola. Como saber se seu filho está realmente bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Então, vamos falar sobre esse tema hoje. Primeiro, tem alguém aqui na live que está passando por esse processo? Tem alguém que está enfrentando? Como que é esse primeira ida à escola do seu filho, da sua filha? Está sendo fácil, difícil? Hoje tem a questão da adaptação nas escolas, né? Então, os filhos ficam um período menor até se adaptarem. E isso, vocês acham que é bom? Faz a diferença nessa adaptação? Eu postei ontem a caixinha de perguntas. Eu acho que tiveram 2 pessoas que responderam que está sendo tranquilo. O resto é socorro, meu Deus, por aqui é muito difícil. Então, mais uma boa noite. Que vocês precisam estar aqui, né? Então, vocês realmente precisam estar aqui. Quem respondeu aí a caixinha de perguntas ontem, boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? Tá bom a imagem? Tá escutando direitinho? Então, muitas pessoas aí postando e estavam passando por esse processo. Então, realmente, mais um motivo para estarem aqui nessa live, porque quem já passou por esse processo, quem está enfrentando, sabe que é um processo mais delicado. E quando nós falamos sobre adaptação de filhos na escola, obrigada. Eu não tenho filhos, mas acompanho aqui os meus pequenos no consultório, acompanho os pais, as mães aí que aparecem aqui comentando sobre esse processo. E aí, quando nós pensamos sobre ir à escola a primeira vez, colocar o seu filho nessa escola, esse primeiro momento, muitas pessoas pensam que é somente a separação física, eu estar longe do meu filho ou da minha filha por um período. Mas o que mais existe, né, além dessa separação física? Para começar, eu não tenho como só falar das crianças aqui nessa live, porque os pais também sofrem muito com esse processo. Muitos até já começam a buscar atendimento antes de chegar nesse dia. Já falam, ai Débora, eu já estou sofrendo tanto, né? Como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que vai gostar? Tem umas mães que até comentam, e se ele quiser ficar lá de boa? E se ficar de boa? Isso é ruim também, né? Eu falei, claro que não. Que já fica aquele sentimento, né, de posse, deixa meu filho aqui comigo, é mais seguro. Mas também nós precisamos pensar como é importante que eles passem por esse processo de ir para a escola, de socializar, um novo ambiente, estar longe dos pais, como que eles vão lidar com essa situação. Então isso também é importante. Não é só estar ali protegendo seu filho, a sua filha. Não sou mãe ainda, né? Mas eu estou aqui falando, né, como terapeuta, da importância disso, desse momento na vida dos seus filhos. Então, vamos começar a falar sobre os pais, né? Os pais que passam por esse momento. Como que esses pais se sentem? Que eles podem começar a manifestar? Vem um sentimento de ansiedade. Ai, como que vai ser? Será que meu filho vai chorar? Será que vai ficar bem na escola? Será que vai se sentir abandonado? Será que vai achar que eu não amo mais o meu filho? É tudo isso que eu vou escutando aqui no consultório que eu faço para vocês. Vem um sentimento de culpa. Quem é mãe aí sabe como eu escuto aqui com frequência. Ai, meu Deus, Débora, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Pelo amor de Deus, parem de falar essa frase, vamos tirar essa crença, não é assim, tá? Tirem esse tanto de culpa aí que vocês mães carregam. Também não sei se os pais têm esse sentimento, mas pelo menos na minha experiência eu escuto as mães falando isso com frequência. E aí vem esse turbilhão de emoções, tanto para a criança quanto para os pais. Mas os pais, então, eles começam, né? A preocupação. Às vezes tem pais que falam, Débora, eu tô lá no meu trabalho. Aí na hora que eu lembro que meu filho não tá em casa,
tá na escola. Meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que ele tá chorando? Será que ele tá com fome? Será que ele tá com saudade de mim? Ninguém vai me avisar? E se alguém esquecer de me avisar? E se alguém bater nele? E se ele não souber se defender? Como que vai ser? E aí começa. Imagina, ficar o dia inteiro com esse tanto de preocupação na cabeça. Então nós precisamos também ajudar, né? Eu ajudo muito os pais nesse processo. Aí, qual que é a forma que esses sentimentos, esse turbilhão de emoções dos pais podem aparecer de forma física no corpo? Pode, depois que os pais passam por essa adaptação, o que eles observam, né? Que às vezes pode surgir. Pode surgir uma dor de cabeça, uma tensão nos ombros, pode surgir uma insônia, pesadelos, acordar no meio da noite, ai meu Deus, meu filho tá aqui, não tá? E aí começa a surgir essas coisas. E às vezes eles me procuram, Débora, eu tô sentindo isso, bem nesse período, né? Aí eu começo a perguntar, tá, você passou por alguma coisa diferente nos últimos dias? Não, tá tudo bem. Aí eu vou conversando, e lembra, nossa, esse dia foi o que meu filho foi pra escola a primeira vez. E aí a gente começa a associar que isso aconteceu depois que passou por esse fato. Então, provavelmente, o corpo está reagindo dessa forma. Não conseguiu trabalhar bem com essas emoções e o corpo está gritando aí de forma física, em alguma dor, em algum sintoma. Então, esses pais também precisam de atenção? Sim. E o que eu canso de falar aqui nos atendimentos, né, para os pais, as mães que me procuram? Quando você tem um ambiente que está em harmonia, que as pessoas estão bem, equilibradas, com bem-estar, é fácil chegar nesse ambiente. Existe um ambiente perfeito? Não, não existe de forma alguma. Mas nós podemos suavizar essa vida, essa família. E aí, quando nós começamos a trabalhar esse pai ou essa mãe, e a criança percebe que os pais estão bem, vocês acham que essa criança vai se sentir acolhida, que ela vai se sentir segura? Com certeza. Então, quando eu falo para os pais que estão passando por esse processo, que a gente vai conversando, às vezes traz a criança e eu observo que o pai ou a mãe também precisa, eu falo muito sobre isso. O que é a microfisioterapia, que é uma das técnicas que eu trabalho, pode ajudar nesse processo? A aliviar essas tensões desses pais, essa sobrecarga, esse sentimento de culpa, essa insegurança. E aí, quando eu trabalho isso nos pais, que a criança sente que esse pai ou essa mãe tá melhor, que eles já estão, a criança sente a segurança. Isso vai ajudar nesse processo deles? Com certeza. Então, não teria como eu começar a falar essa live para vocês sobre essa primeira ida à escola do seu filho, sem falar um pouco desse processo dos pais, porque a maioria das vezes eu preciso mexer no pai ou na mãe. Por quê? Porque ali, criança, é só um reflexo deles. E olha só, aí começam as coisas a se encaixarem, né? Então, às vezes tem pais que trazem as crianças, tem crianças que eu atendo só elas e pronto. A gente já consegue resolver. Mas tem momentos que eu também vou precisar atender esse pai ou essa mãe para entender o que está acontecendo nesse ambiente. E aí, quando eu consigo acessar essa família, nossa, os resultados são incríveis. Às vezes as mães me mandam mensagem, Débora, eu quero levar o meu filho para fazer atendimento, mas eu também quero fazer. Quem faz primeiro? Aí eu, sem dúvidas, você, mãe. Porque quando você trabalha na mãe, já teve vezes que eu nem precisei atender a criança. Que assim, acontece como se fosse um passe de mágica, né? A mãe vem, eu atendo, e ela fala, nossa, mas você acredita que meu filho começou a ficar melhor? Mais tranquilo? Aí eu, é mesmo? Por que será? Será que você também não está mais tranquila? Será que você não está passando essa segurança para o seu filho que ele estava precisando nesse momento? E aí começa a fazer sentido, as coisas vão se encaixando e essa família fica melhor, com resultados maravilhosos, com certeza. Mas vamos falar agora, né, das crianças. Como que você pode observar se seu filho está realmente bem ou se o que ele está sentindo é normal, é dentro do esperado, já que é uma fase diferente que ele está passando, ou é alguma coisa que precisa de atenção. Então essas crianças, quando elas passam por esse processo, as crianças, né, ao longo da vida, tem fases que elas vão passando. Então a gente já começa, né, a observar. Essa criança, ela aceita bem mudanças? É fácil para ela que tem alguma alteração no ambiente, na rotina dela? Ou é uma criança que já não aceitava muito bem? E aí eu começo, né, a entender. Tá, a criança foi para a escola e como que está quando ele fala que vai para a escola? Às vezes a mãe fala, nossa, Débora, meu filho está tendo tanta dor de barriga,
Não sei, a gente tá comendo, nós pensamos o quê? É automático, né? Se teve dor de barriga, você pensa o quê? Ah, eu comi alguma coisa diferente? O que foi? Mudei alguma coisa na minha alimentação? A gente pensa assim, é normal, né? Será que foi na escola que ele comeu alguma coisa diferente? Mas muitas vezes não. Nas crianças, a ansiedade ela pode manifestar também como uma dor de barriga, como um choro inesperado. Às vezes ele não tá chorando para chegar na escola, na hora que você deixa lá, você conversa com a professora, não, tá tudo bem, não chora. Mas em casa, como que ele está se manifestando quando no final do dia, quando ele pensa que tem que ir para a escola no outro dia, ou horas antes de ir para a escola, que ele já sabe que já está preparando ele para levar ele, aí ele relata uma dor de barriga, ele relata que tá com alguma dor, né, que não tinha aparecido antes. À noite, você percebeu que ele mexeu mais na cama, que o sono foi mais agitado, que ele tá tendo pesadelos. Como que ele tá dentro de casa? Ele tá mais agressivo, tá mais irritado, tá dando mais birra? Como que tá? E aí você começa a observar esses comportamentos dessa criança, porque a maioria das crianças, quando entram nessa fase aí, e as crianças estão indo cada vez mais cedo, enfrentando essa nova mudança na vida deles, então eles não vão saber expressar, porque o adulto, né? Eu às vezes não sei expressar o que eu estou sentindo, imagina uma criança que não sabe entender o que pode estar passando, como que vai ser, e aí você começa a observar isso no seu filho. Teve algum comportamento, algum sintoma que está aparecendo com mais frequência depois que ele entrou na escola? Depois que você começou a fazer essa adaptação na escola, e aí você começa a observar, opa, já li aquela interrogação, ah, realmente, foi depois que eu levei ele na escola. E aí o que essa criança pode estar sentindo? Ela está sentindo medo? Ela está sentindo insegura? Ela está com medo de abandono? Porque às vezes tem mães que trazem os filhos aqui, ah, começou a escola, ele está sentindo assim. Aí eu falo, tá, mas você já passou algum momento longe dele? Como que foi? Não, nunca, Débora. Eu sempre, agora que eu comecei a trabalhar, só eu que cuidava, não tinha rede de apoio aqui, e aí eu só levei para a escola. E aí você acha que essa criança, o tempo todo com a mãe, e de repente fica num ambiente diferente, que ela olha e não conhece ninguém. Você acha que essa criança vai ficar tranquila? Você acha que vai ser simples para ela estar ali naquele ambiente, sem ninguém que ela se sinta segurança, confiança? Então precisa passar por esse processo. É um processo mesmo, é uma adaptação. E já vou falar algumas dicas de algo que vocês podem fazer. Ah, mas meu filho já passou por essa fase, mas está sentindo alguns sintomas, então tem coisas que nós podemos trabalhar ainda. Ah, mas meu filho nem está na escola ainda, então já pega essas dicas também. Então comece a observar muito seu filho, porque às vezes são pequenos detalhes que eles vão mostrar. O apetite também, reduziu esse apetite, ele está comendo mais, ele pode estar descontando essa emoção, esse turbilhão aí de início das aulas na alimentação. Sim, ele pode estar passando por esse processo. E muitas vezes tem coisas que entram automático, eu sei, é tanta coisa que nós passamos no dia a dia. Eu imagino com uma criança, né? Como que é a rotina, a quantidade de coisas que tem que fazer, é assim, muitas. E aí, só peço assim que vocês tentem observar esses detalhes. E aí, a microfisioterapia, o que eu faço com os pais que me procuram desesperados depois que os filhos passaram por essa adaptação e que apareceu um monte de coisa. Tem muitos que vêm, traz a criança e aí nem associa a adaptação à escola. E aí quando eu encontro ele alguma memóriazinha, vou conversar com os pais, ixi, foi mesmo, foi quando ele foi para a escola a primeira vez. E aí começa a fazer sentido. Então comece a observar seu filho, veja, porque aí quando eu vou trabalhar com essa criança, o que eu vou procurar nela? Tá, como é que foi essa criança em relação a mudanças na vida dela? Aceita bem? Tá, o desmame, como que foi esse desmame, né? Tá grudado ali na mãe e de repente teve que parar de amamentar. Como que foi esse processo para essa criança? Foi um processo fácil? Ela lidou bem com esse processo? Ah, chegou um irmão novo na casa. Como que é quando o irmão nasceu? Foi fácil essa mudança? Precisou mudar de casa? Essa criança se adaptou bem à mudança de casa? Um vizinho mudou, como que foi? Sentiu falta ou não? Porque aí você começa a entender se as mudanças ela aceita de uma forma fácil
Ou se não, ela já tem aquele medo e insegurança, porque alguma dessas mudanças causou isso naquela criança. E aí quando ela passa pela adaptação à escola, faz o quê? Vai reativar isso nessa criança. E aí ela começa a ter medo de novo. E aí se uma coisa que você tem contato a primeira vez já é difícil, imagina algo que está sendo reativado. Você acha que esse sintoma pode vir mais intensificado? Que essas emoções as crianças não estão sabendo lidar com elas e precisam de ajudas? E aí que eu vou trabalhar com essa criança. Aonde que foi essa primeira memória de medo dele? Para nós trabalharmos ali na raiz. Porque aí, quando nós vamos trabalhando esse ciclo, você consegue chegar ali nessa adaptação à escola. Então a criança vai dormir melhor, a criança vai se sentir mais segura, ela vai começar a entender. Muitas vezes elas chegam aqui com medo de abandono. Eu vou trabalhar também essa informação com elas. E tudo isso, ó, de forma bem sutil. O que eu faço, eu não sou psicóloga, meu trabalho não tem nada a ver com a psicologia. Cada um tem o seu papel fundamental na vida dos nossos pacientes. Inclusive, faço um trabalho maravilhoso com muitos psicólogos. E o que eu vou trabalhar nessas questões? Eu vou fazer uma terapia manual. Eu vou trabalhar informações que o corpo dessa criança guardou e elas não estão sabendo lidar com isso na hora que passa por esse turbilhão de emoções. E aí, quando trabalha essas informações, os resultados, as mães já... Nossa, Débora, meu filho adaptou melhor, já tá indo pra escola melhor, já não tá chorando, agora já me dá tchau, é outro processo. E aí os resultados são assim. E agora, né, eu prometi pra vocês algumas dicas aí, como passar melhor por esse processo, além do que eu posso fazer. Então, primeiro, a criança precisa entender que a escola é um ambiente agradável, que é um ambiente positivo. Então, cuidado com os comentários que vocês fazem perto dos seus filhos. Porque já ouviu alguns pais falando assim, tomara que você goste da escola, porque pra mim foi péssimo. Nossa, só tenho memória ruim da escola. Você imagina aquela criança escutando, mas ele é tão pequenininho, ele não tá prestando atenção no que eu tô falando, não. Nem prestou atenção. Vocês que pensam. Eu fico aqui conversando com os pais, aqui eu tenho um espaço, né? Não sei se vocês já viram aqui no Instagram, um espaço para atendimento só de crianças. Aí tem hora que eu olho, eles estão bem prestando atenção em tudo que nós estamos falando. Então cuidado com esse tipo de comentário. Cuidado, porque as crianças pegam essa informação e elas vão achar o quê? Que a escola é ruim, que é um ambiente ruim. E aí a criança já não tem mais aquele prazer, aquela vontade nem de conhecer. Então comece a falar com essas crianças sobre a escola como um ambiente positivo. Mostre o que vai ser bom para eles lá. Comecem a pensar, a falar estratégias para que eles entendam que aquele vai ser um ambiente bom. Outra coisa importante, explicar para a criança, mesmo que você ache que elas não estão entendendo, o que vai acontecer naquele dia. Nós vamos acordar, nós vamos tomar um café, você vai tomar um banho, e aí eu vou te deixar na escola. Você sabe o que é escola? Explica. Mas olha só, o papai e a mamãe, nós vamos te deixar lá, mas é por um período. Nós não vamos sumir, nós não vamos desaparecer. Logo nós vamos voltar para buscar você. É só, se o papai e a mamãe não saem para trabalhar e você não fica com alguém, ou alguém não fica aqui cuidando, então você também vai passar por isso. Você também vai ficar em um lugar diferente, mas depois você vai voltar para casa e vai estar tudo bem. Então converse com essa criança. As crianças entendem perfeitamente o que nós estamos querendo dizer. Se você também quiser, faça brincadeiras de escolinhas em casa. Torne esse ambiente mais lúdico. Explique o que vai acontecer. Vai ter uma professora que vai falar assim, que você vai aprender tal coisa. E começa a formar esse ambiente no seu lar para que eles entendam que quando eu chegar lá e acontecer isso, foi igual o papai e a mamãe me falaram. Então eu não preciso ficar com medo. Realmente vai acontecer dessa forma, porque eles confiam em vocês. Então vocês precisam também ajudar eles terem confiança nesse ambiente diferente para eles. Chegou na escola, pode criar também como se fosse um ritual diferente. Dê um abraço mais forte. Fale alguma frase carinhosa, algo que essa criança possa se sentir segura. Abrace ele, papai e mamãe, nós estamos indo embora, mas tá tudo bem. Você vai ficar aqui, você vai brincar com seus amiguinhos, você vai aprender e depois papai e mamãe vêm te buscar. E aí comece a falar com eles, porque quando vocês dão aquele abraço,
fala alguma frase que ele se sinta acolhido, com certeza essa criança vai sentir diferença e vai sentir que aquele lugar é um ambiente seguro. Porque se meu pai e minha mãe confiam, eu confio neles, então pronto. E aí começa que isso não seja tão pesado. Nem para vocês, que vocês entenderam aí, para quem chegou depois, eu sempre deixo a live salva aqui, e depois de 24 horas eu jogo lá no meu canal do YouTube. É só clicar aí no link da bio e vocês vão acessar todas as lives que eu já fiz. Então, no começo eu falei, né, sobre a questão dos pais também se tratarem nessa questão do início dessa vida escolar de seus filhos. Como é importante observar também como que vocês estão, porque a criança vai sentindo, se o pai e a mãe estão seguros com a escola e estão passando essa segurança, a criança sente, tá tudo bem, tchau papai, tchau mamãe. Aí nesse momento que a criança nem olha para trás, tem os que sofrem, né? Mas nós também vamos trabalhar isso. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu sei que não é fácil essa adaptação à escola. Eu vejo muito aqui no consultório. Essa época aparece muito pai, muita mãe, muita criança, né? Que está sendo difícil essa adaptação. Crianças aparecem sintomas que nunca tinham aparecido ou voltam alguns sintomas. E é isso. Tudo é uma adaptação mesmo, mas eu estou aqui para ajudar vocês também nesse processo. Obrigada por cada um de vocês, por estarem aqui e até semana que vem. Tchau, fiquem com Deus. Um beijo para vocês.